A homilia hoje na missa católica, a segunda leitura, na verdade. A primeira leitura é o livro do Apocalipse, sempre muito difícil a compreensão. Aí eu deixei para o meu amigo e psicólogo Tadeu, especialista em Apocalipse, que nos fale a respeito dessa leitura. A segunda leitura é a primeira carta de São João. E começa com aquela exortação: caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Que presente é esse? Que grande presente que só pode ser ofertado pelo amor o Pai nos deu. De sermos chamados filhos de Deus. Esse é o presente de amor que o Pai nos deu. Então nós poderíamos nos perguntar: que Pai é esse que São João se refere? O nosso Pai. E como é que a gente entende esse Pai a partir da ótica da psicologia das profundezas de Carl Jung? Da psicologia profunda, daquela psicologia que tenta mergulhar na escuridão do nosso ser, onde a luz brilha. Paradoxo de novo, não? Na escuridão do nosso ser, onde a luz brilha. A luz primeira, a luz de nossa vida. A luz que vai se tornando luz na jornada da nossa vida. Estamos repletos de escuridão. Essa escuridão vai se tornando luz na medida em que nós vamos compreendendo o conteúdo dessa escuridão. Então nós poderíamos dizer aqui e substituir a palavra Pai por Self. Então nós diríamos: vede que grande presente de amor o Pai, o Self, nos concedeu. O Self é o nosso ser profundo, é a origem de todas as coisas, incriado. E que presente de amor o Self nos deu, de nós sermos filhos desse Self. E o que é ser filho do Self? É ter um eu. É ter um eu que reconhece esse Self como a fonte desse eu. Todas as patologias resultam de uma manobra defensiva, numa linguagem mítica, da tentação luciferina de nós querermos usurpar o lugar do Self. Nós achamos que nós somos o Self, que nós não precisamos do Self, que nós não derivamos do Self, que o Self não é a nossa origem. O nome desse ensimesmamento sobre si mesmo, dessa tentativa de usurpar para si o que não pertence ao eu, se chama narcisismo. O que é o narcisismo? A linguagem é muito simples, né? Você percebe que toda a psicanálise, ela não é outra coisa a não ser a tradução em termos psicológicos de uma linguagem espiritual que sempre existiu. O narcisismo é o não reconhecer que nós, enquanto eu, somos um presente desse Self. Todas as vezes que a gente não reconhece isso, a gente sofre para aprender isso, que nós somos filhos do Self e que temos que atender os desígnios desse Self. A ira do Senhor não se aplacará até que Ele realize o desejo dele sobre nós. O que é a ira do Senhor? A força
daquilo que nós fomos destinados a ser. Nós não podemos evitar aquilo que nós fomos destinados a ser. E nós seremos o que fomos destinados a ser, gostando ou não, querendo ou não, fazendo transtorno psiquiátrico ou não. Essa força, ela não reconhece nenhum tipo de ponderação que pudesse abrir mão, né, do seu desejo de realização em nós. Não reconhece isso. É nós que obrigatoriamente temos que reconhecer que o self é o nosso pai, o nosso eu é filho desse self. E enquanto filho, nós amamos esse self, obedecemos a esse self, contrariados eventualmente, mas reconhecemos, já maduros, que é assim que se estabelece esse relacionamento nesse eixo ego-self, é onde eu escuto e realizo. Quando desaparece a oposição narcísica em relação ao self, eu começo a obter prazer em realizar os desígnios do self, realizar o desejo do self, a vontade do self. E aí eu descubro uma coisa incrível, que eu estou muito mais perto desse self, esse self está muito mais perto de mim, que Deus está muito mais perto de mim e eu perto dele, do que eu podia pensar, do que eu podia imaginar. Superado, né, os egoísmos naturais de nossa vida, normais, superado os narcisismos normais de nossa vida, nós nos damos conta de que descobrimos algo que nos enche de prazer, nos enche de vida, de tesão, de desejo, de força, de alegria, tesão por tudo, que é essa energia luminosa que se basta em si, que é em si, incriada em si, e que é o nosso Pai. Então São João diz que é um presente do amor do Pai, e é de sermos chamados de filhos. Sim. Deus pode ser autoconsciente. Eu não sei se Deus é autoconsciente. De fato, eu não sei. Mas pode ser que sim, pode ser que não. Mas mesmo que Deus seja autoconsciente, ele parece não estar feliz com isso. Ele não está feliz em ser autoconsciente sozinho. Ele poderia prescindir de tudo que existe no mundo, considerando essa prerrogativa de ser Deus. Mas ele não abriu mão. E ele construiu o mundo porque ele precisa se relacionar. Deus precisa se relacionar. A gente se parece com Deus à beça, né? Que a gente também precisa se relacionar. Deus também precisa. Deus decididamente não é narcísico. Deus não fica fechado no próprio umbigo dele, delirando um alto prazer, um alto erotismo, que não precisa de nada de ninguém para se vincular e se relacionar. Deus de fato é amor porque ele precisa dessa relação, ele precisa de mim, ele precisa de você. Deus precisa da gente. Olha a responsabilidade que nós temos com Deus também. Se eu não existisse, Deus existiria em si, mas eu não saberia. O que faz eu saber que Deus existe é justamente o fato de eu ser filho, ou seja, de eu ser um eu gestado na grande mãe e no grande pai que é Deus. Deus é meu pai, Deus é minha mãe, Deus é meu self. Eu fui gestado aí no interior dele. E eu só sei que ele existe porque ele me fez existir. Senão eu não saberia que Deus existe. Deus poderia existir, mas e daí? Você tem 10 milhões guardados dentro do seu guarda-roupa, mas você não sabe. Que vantagem tem 10 milhões, então, guardado dentro do guarda-roupa? Se você não pode gastar, você não pode aproveitar, saborear aquelas coisas boas que o dinheiro traz pra gente. Qual a vantagem de ter 10 milhões quando não se sabe que tem? Nenhuma vantagem. Mas se eu sei o que eu tenho, eu aproveito. Então, se eu sei que eu sou filho de Deus, eu aproveito o fato de ser filho de Deus.
E como é que eu posso me aproveitar do fato de ser filho de Deus, de me sentir rico dessa filiação? Não tem outra forma. Não tem outra forma de agradar a Deus a não ser amando a vida, vivendo a vida, curtindo a vida, saboreando a vida, com tudo que isso significa, em termos de experiência de prazer pessoal, experiência de contemplação, experiência de altruísmo, de amor ao próximo, né? De cuidado com as pessoas mais carentes, né? Nós vemos agora aí a morte da cantora, acho que é Marília Mendonça. Eu realmente não conheço o trabalho dela, mas me compadeci, 26 anos, né? Então, a vida pode ser ceifada, né, de um minuto para o outro. Por isso que ser filho de Deus nos alegra, porque nós podemos alegrar a nossa vida e alegrar a vida das pessoas que estão no nosso entorno. A cantora alegrou, né, milhares de pessoas, né? Teve uma vida meteórica, né? Mas trouxe felicidade, vai ter imortalizada, né, no coração das pessoas, né? Quantas pessoas não se reabilitaram ouvindo suas músicas, né? Hoje o padre na missa leu algumas letras, né, da música dela. Eu achei tão bom aquelas letras, né? Letras de resgate, de cidadania, de autoestima, de amor, né, de reconhecimento, boas letras. Isso fica, né? A pessoa se deu para o mundo. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer quando a gente descobre que a gente é filho de Deus. A gente tem uma mensagem. Todos nós temos uma mensagem, né? Não é só o padre que tem uma mensagem, o pastor. Todos nós carregamos uma mensagem que não é nossa, mas é uma mensagem do self. E nós devemos nos alegrar em saber da nossa filiação do self. E devemos nos alegrar de ser filhos, né? Filhos maduros, não é infantil, não é um ser infantil. Ser infantil é outra história. Jesus diz que nós devemos ser como crianças para entrar no reino de Deus. Ele não diz que devemos ser infantis, né? Porque é horrível ser infantil sendo biologicamente adulto. O bom mesmo é ter esse coração de criança, esse coração de inocência, né? E que também é um tipo particular de inocência, não é ser idiota. Em que você é capaz de se sentir realizando o desejo do self através de você e não se importa mais, ou não se importa mais muito, né, se você vai ser aplaudido, vai ser ovacionado, vai ser validado ou não, porque você não serve mais o mundo, você serve ao self. Você não é servidor do mundo. Você ama o mundo, curte o mundo, experimenta o mundo, mas o mundo não tem mais impacto tão marcante, né, sobre você a ponto de você perder sua autenticidade existencial. Você serve ao seu self. Se isso torna você popular, ok. Se não torna você popular, ok também. Então, essa passagem primeira do versículo 1 eu achei fantástico, né? Então, sejamos felizes com a nossa filiação divina, né? A carta é linda, né? Sugiro que leia até o final, porque tem revelações ali interessantes, né? Na nossa jornada de vida, nós vamos descobrindo o que verdadeiramente nós somos, né? E para que verdadeiramente nascemos. Mas também não sejamos muito intolerantes com os nossos erros e derrapagens, né? Frequentemente é assim que é o caminho. Ele não é retilíneo, ele não é estável, né? Ele conhece oscilações importantes até, mas arranquemos dessas oscilações a sabedoria do self, que está presente em tudo e em todas as coisas.